Nessa tarde, início de noite de sábado, eu quero trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu gostaria que você pudesse, nesse exato momento, pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Deus tem uma palavra poderosa para você. Uma palavra toda especial. E eu quero puxar aqui no meu celular, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Convido você para você abrir no livro do Êxodo, capítulo 3, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Por favor, pegue a sua Bíblia. Deus quer falar conosco nesta tarde. Você precisa ouvir uma palavra de Deus. Você está angustiado, você está angustiada, ou você está sem direção, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. E às vezes tem algumas pessoas que dizem: professor, pastor Fernando, eu preciso recomeçar tudo de novo. Às vezes Deus, Ele traçou uma história para a minha vida, para a sua vida. Deus traçou uma história muito linda, uma história de um vencedor, uma história de uma vencedora. E você de repente se perdeu no tempo, no espaço, se perdeu na história, fez coisa que não se devia fazer, perdeu a direção, perdeu a cabeça. E acabou saindo dos projetos e dos planos de Deus. Nesta tarde, início de noite, deste sábado, Deus está redirecionando a sua história. Não temas do novo. O novo traz medo. O novo assusta. O novo nos deixa inquietos. O novo nos faz ser medrosos. O novo, muitas das vezes, nos faz ficar desacreditado que vai dar certo, porque você já quebrou tanta cara. Você já se decepcionou, já te decepcionaram. Você já viveu uma vida de frustração com tantas pessoas que te prometeu tanto amor, carinho, respeito, prometeu um emprego, prometeu um bom trabalho, prometeu uma boa vida, tantas promessas que fizeram, que você acha até que Deus te abandonou, que Deus te deixou. Não, o meu Deus não te deixou. De jeito, forma alguma. Eu não conheço um Deus eu não conheço um Deus que abandona um homem, uma mulher que o serve com fidelidade. Meu amigo, minha amiga, eu quero dizer para você, o tema da mensagem para você, para nós, é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó e o seu Deus. Grandes homens e grandes mulheres da história da raça humana viveram grandes histórias de sofrimento, de dor, viveram história de decepções, frustrações, mas também viveram história de sucesso, de vitórias, de triunfos, de grandes guerras. Ganharam, venceram os obstáculos, ultrapassaram os desafios, se autossuperaram dentro de si e se tornaram um grande campeão, um grande guerreiro. Eu quero lhe dizer uma coisa para você: você é esse guerreiro, você é essa guerreira. Se você diz para você: mas pastor Fernando, professor Fernando, eu ainda estou no campo de batalha, eu quero dizer uma coisa para você: o próximo vencedor é você. Quando nós lemos aqui na palavra de Deus, não é palavra do homem, não é doutrina do homem,
A palavra de Deus diz no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Por favor, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Deus quer falar com você. Essa palavra, cada palavra de Deus vai entrar dentro do teu coração, vai restaurar, transformar, vai sarar. Ei, o Espírito Santo de Deus está me dando a ousadia agora para te dizer que o teu coração está machucado, está doente. Deus está entrando em cada célula do teu coração, nos aurículos, ventrículos, nesse coração que é um bolo de massa dentro do teu peito. Deus está restaurando, trazendo vida nova. Deus está entrando dentro de cada célula dos teus neurônios, aonde muitos neurônios teus estão desativados por uma tristeza, pela desesperança de uma nova vitória, de um sucesso. O meu Deus está restaurando, reativando a célula da tua cabeça, reativando a célula do teu coração, e dizendo para você: eu ainda sou Deus para restaurar os projetos que eu sonhei para você, que você às vezes largou fora, mas eu ainda sou Senhor absoluto da tua vida. Quando o texto bíblico diz no livro do Êxodo: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Presta atenção. Êxodo capítulo 3, versículo 15. Deus diz a Moisés para dizer aos filhos de Israel que o Senhor, o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, o enviou. Este é o nome do Eterno. Não, você não entendeu. Este é o nome do Deus eterno, o nome pelo qual será lembrado por todas as gerações. Meu irmão, minha irmã, esse é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Ora, quem era Abraão? Abraão era um simples homem que vivia na terra de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, de pais idólatra, mãe, pai, irmãos, digamos, um povo, uma tribo idólatra, que servia aos outros deuses. Deus resolveu se revelar, pastor Roberto. Deus se revelou para um homem que estava desacreditado por tudo e por todo. Penso eu, como teólogo meio maluco, diz que teólogo imagina demais. Mas eu acho que todo mundo desacreditava que Abraão teria um grande futuro promissor. Até os anjos de Deus lá nos céus devem ter questionado: quem é que Deus vai abençoar? Porque Deus todo dia abençoa uma pessoa. Deus resolveu escolher e abençoar um homem chamado Abraão. E ainda deu uma promessa para ele: todos que te abençoarem serão abençoados. Todos que te maldisser, lançar maldição, serão amaldiçoados. Deus deu uma ordem a Abraão: sai da terra, sai da tua parentela, sai da tua casa e vai para a terra para onde eu te mando. Abraão, confuso. Por quê? Porque uma voz falava com Abraão. Ora, Abraão foi ensinado pelos seus pais, educado religiosamente pelos seus pais, para adorar deuses, Deus de pau, de pedra, de gesso, deuses diversos. Nós chamamos o politeísmo, o panteísmo, que é a adoração a diversos deuses. Era o caso de Abraão. Abraão adorou tantos deuses, mas um Deus diferente apareceu no cenário, pastor Roberto. Um Deus que fala através de uma voz e dizia: Abraão, 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 sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra para onde eu te mando. Ei, Abraão deve ter girado a cabeça, tutupiado. Abraão deve ter dito: eu estou ficando doido. Uma voz falando comigo. Eu conheço os deuses de pau, de pedra, de gesso que não fala, mas um Deus que tem boca, um Deus que fala, um Deus que se diz que é o Todo-Poderoso. Que Deus é esse? Aí Deus diz para Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da tua casa e vá.
Talvez Abraão, confuso no seu psique, ele até tenha questionado e tenha dito o seguinte: será que não é maluquice da minha cabeça? Eu vou dizer algo para você e volto para o texto da Bíblia, tentando contextualizar agora. Muitas das vezes, na história da nossa vida, nós temos uma intimidade tão grande com Deus, nós estamos sofrendo todos os dias lutas, perseguições, calúnias, empurra a gente dentro do calabouço, pisa na gente, fazendo a gente pior do que um tapete em porta da casa ou porta da igreja. Nós somos tão humilhados em tantos os lugares. Tem mulheres que estão ouvindo essa mensagem profética agora, está sendo humilhada pelo seu marido, ou sendo humilhado por alguém no trabalho. Tem homens que diz: pastor, tu não conhece a minha vida, mas eu tenho um Deus que te conhece, e Ele está me dando ousadia, interpretez dentro da ciência da palavra. E eu quero lhe dizer nesta tarde, início de noite de sábado, que Deus te conhece muito bem. Então, muitas das vezes, nós estamos sofrendo tanto, pastor Roberto e Wellington, que a gente começa a conversar com Deus no meio da rua. A gente anda na rua conversando com Deus, aí tem gente que diz: pronto, aquele irmãozinho está doido, está falando sozinho na rua, está falando sozinho no trabalho. Até tem parente dentro da nossa casa, um marido, uma mulher, um filho, um pai, uma mãe, que começa a falar, começa a dizer: meu esposo está ficando doido, está ficando muito velho, está falando sozinho. Mas não, é um homem ou uma mulher de Deus que tem intimidade com Deus, que está contando o seu sofrimento, contando a sua dor, está dizendo: eu vou vencer, Deus, porque tu estás comigo. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Abraão, ele obedeceu a voz de Deus, foi para a terra, uma terra desconhecida, que ele não conhecia, não sabia de nada. E quando Abraão foi para esta terra, de repente, nesse exato momento, Abraão, para chegar na terra onde Deus mandou ele ir, destinou ele passou por várias situações. E nesses grandes desafios que Abraão passou, entre tantos, foi o desafio do seu filho, que ele disse: Deus deu uma ordem a Abraão, Deus queria conhecer, ou melhor, Deus queria que Abraão conhecesse quem era o Deus que ele servia. Escute o que eu vou lhe dizer: tem pessoas que pregam errado, tem pessoas que interpretam errado, tem pessoas que dizem que Deus, para conhecer uma pessoa, tem que provar ela. Está errado, você aprendeu errado na Bíblia, ensinaram errado. Deus não precisa provar ninguém para conhecer ninguém. O livro de Salmo diz que Ele conhece tudo, conhece a alva, Ele voa nas asas do vento, Ele é um Deus todo-poderoso. Deus não precisa te provar para te conhecer. Antes de você ser tecido no ventre, no útero da tua mãe, Deus já te conhecia. Antes mesmo de você ser formado nos seus ossos, Deus também te conhecia. Antes dos teus olhos abrirem e enxergar alguma coisa, mais ou menos, dentro da escuridão do útero da tua mãe, o meu Deus também já te conhecia. Antes de você nascer, vir a este mundo, Deus te conhecia também da mesma forma. Deus não prova ninguém para conhecer ninguém. É porque ensinam a Bíblia errado. Os teólogos, muitas das vezes vaidosos, cada um na sua vaidade, também ensina errado para se promover. O meu Deus Ele não prova ninguém para conhecer ninguém. Ele te conhece desde a barriga da tua mãe. O meu Deus te prova, sabe por quê? É para você conhecer quem Ele, conhecer o poder dEle, conhecer o milagre dEle. Esse é o meu Deus da Bíblia Sagrada, esse é o meu Deus da palavra. E eu quero dizer para você que Deus começou a trabalhar na vida de Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu e foi, para a terra que mandou. E no sacrifício, botou o seu filho no altar. Deve ter chorado muito, se lamentado, e deve ter dito: que Deus é esse que me dá um filho e ao mesmo tempo pede o meu filho para matar? Só quem sabe o que é matar um filho, ter um filho, quem é pai, quem é mãe. Ninguém quer perder o seu filho, ninguém quer perder sua filha. Eu imagino, dentro de uma psicologia, pode ser uma psicologia maluca minha, talvez Abraão deve ter se interrogado: mas Deus, como é que o Senhor manda matar o meu próprio filho? Que Deus é o Senhor?
os meus deuses lá de Ur, os caldeus dos meus pais, nunca mandou eu matar filho meu, a minha herança, a minha parentela. E você é um Deus que chegou, me tirou da minha terra, uma terra tão longe, para trazer eu para cá, e ainda trazer para cá para matar o meu filho. Que Deus é esse? Que voz é essa que fala comigo? Abraão não sabia o Deus que estava a falar com ele. O meu Deus, meu irmão, minha irmã, não perde em batalha, não perde em questão, prego batido, ponto enfiada, é a vitória. Satanás corre, Deus se levanta do seu trono e diz: eu ainda sou soberano e tenho as respostas certas para dar a todo mundo. Naquela hora exata, quando Abraão estava com seu filho Isaque, em cima daquele altar, aquele holocausto do sacrifício, naquela hora exata, Abraão com um cutelo, como tipo de um punhal na mão, preste para enfiar em cima do seu filho. O Deus Todo-Poderoso, ele só chega na última hora, ele grita: Abraão, não faça tal coisa, porque o cordeiro já está, digamos, providenciado. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus chegou na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Não, você não entendeu, vou repetir para você. Deus chegou na hora certa, no lugar certo e da forma certa. Deus chegou no momento exato que o punhal já ia baixar na mão de Abraão para matar o seu próprio filho. E é dentro disso que eu quero dizer: Deus não vai te pedir nada que Ele não possa dar livramento, que Ele não possa curar, que Ele não possa responder. Deus vai chegar na hora certa. Eu não sei que tipo de cutelo vai se levantar para matar a tua história. O meu Deus vai bradar lá no alto céu. Miguel, Gabriel, anjos, serafins, querubins vão voar nas asas do vento, e quando eles voarem, Ele vai chegar perto de você e vai dizer: o meu Deus trouxe a resposta para você, e não mais adiante. Descansa na promessa do meu Deus, porque Ele vai trazer o cordeiro para substituir o teu sacrifício. Meu querido irmão, minha querida irmã, Abraão, ele viu o cordeiro, pegou o cordeiro, colocou no lugar do sacrifício, tirou o seu filho. Eu acho, na minha maluquice enquanto teólogo, que Abraão deve ter dado um monte de pulo, Isaque também, e dizia: Isaque deve ter dito para Abraão: papai, o teu Deus ainda é forte e cumpre promessa sobre a terra. E naquela hora exata, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, independente da sua religião, Deus naquela hora providenciou o livramento para Isaque e o cordeiro do sacrifício. E eu quero dizer para você, naquela hora exata, Isaque e Abraão saíram de mão dadas. E quando saíram de mão dadas, naquele exato momento, continuou a caminhada dentro do deserto, no deserto. Eu quero trazer uma palavra para você: Abraão caminhando no deserto com Isaque. Deus providenciou o cordeiro, livrou Isaque, deu felicidade a Abraão e o filho, mas a caminhada continuou no deserto para ele pagar o preço dele. Sabe o que eu quero dizer para você? Olha para mim. Assim como Abraão continuou no deserto, pagando o seu preço, mas Deus dando vitória, vitória, vitória. Deus não vai te tirar desta prova. Deus não vai te tirar desta prova, mas sim, Deus vai te dar vitória dentro desta prova. Glória a Deus. Assim como, meu irmão, minha irmã, Deus deu vitória a Abraão, livrando seu filho, mandando um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque, e eles prosseguiram a caminhada no deserto, pagando o preço dele, e Deus dando vitória, vitória. Assim é na história da tua vida. Deus não vai te tirar desta prova, ao contrário, Deus vai criar um rebuliço. Deus vai criar situações dentro desse deserto da tua vida para te dar vitória. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deus vai criar situações para te dar vitória dentro do deserto da provação da tua vida.
Muitas das vezes Deus não quer tirar Roberto, digamos, dessa prova, dessa batalha. Deus não quer te tirar dentro desse processo, mas Ele está te dando vitória dentro do processo. Quando Abraão venceu muitas batalhas, Deus chamou Abraão: Abraão, eu quero conversar contigo. Agora sou eu, Deus, o Todo-Poderoso, que quer conversar com você. Abraão, você será o pai das nações, as estrelas, a areia. A tua família, a tua descendência será como a areia da praia, como as estrelas nos céus. E tem mais uma coisa: tu serás respeitado e lembrado todos os séculos, porque eu ainda sou Deus que escolho os meus sobre a terra. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, com certeza, como um teólogo maluco que sou, Deus deve ter dito para Abraão: Abraão, eu vou ser conhecido por todas as gerações. Em 2025, no dia 14 de junho, eu vou ser lembrado da boca de um pastor chamado Fernando, que eu sou o Deus de Abraão e serei exaltado na TV Paulista, no programa A Voz do Povo. Aleluia! Deus, sou o Deus de Abraão que providenciei e dei vitória. Eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó, e eu sou o seu Deus. Assim diz o Senhor: eu ainda sou o seu Deus para lhe dar vitória, e não vou te abandonar do campinho, nem da batalha. Glória a Deus. Quem falou para você que você não tem Deus na vida? Olha para cá, eu quero falar para você com ousadia, como homem de Deus. Quem falou para você que Deus não é na tua vida? Esse é um fracassado, é um derrotado que não sabe quem é Deus, que não conheceu o Deus da Bíblia Sagrada, que desde o livro de Gênesis ao livro do Apocalipse, nas histórias da atualidade e modernidade, ele ainda prova que é Deus. Ou pode ser que alguém atrevido esteja imaginando na sua filosofia, na sua mitologia gregoriana, que Deus é um velhinho que não tem uma varinha mágica, que não tem mais poder para nada. Não, terra! Não mexe nisso não, meu Deus não é nenhum velhinho não, com varinha na mão para fazer mágica não. O meu Deus é o Deus dos deuses. Ele anda nas asas do vento, ele faz a chuva, ele faz os trovões, ele manda em tudo. Aleluia. Descansa nas promessas do Senhor. Você está escrevendo a sua história. Olhe para cá que eu quero finalizar e dizer algo para você. Eu costumo dizer nas minhas aulas teológicas, e eu quero falar para você, falo para os meus alunos, falo para você: o nosso Deus, o dia que Deus perder uma batalha para Satanás, ele será um Deus fracassado. O dia que ele perder uma batalha para os teus inimigos, ele será derrotado. Mas enquanto meu Deus estiver com as mãos levantadas, ele vai te dar vitória. Agora tem o seguinte: quando ele se levantar do seu trono, ninguém fica de pé nem na frente dele, porque ele é soberano. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac, e o seu Deus, ele nunca abandonou aquele que serviu a ele. Eu vou contar um testemunho para você, finalizando, mais 2 minutos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus do pastor Fernando. Escute, o Deus de Roberto, o Deus de Wellington, o Deus de todos. Mas eu vou falar do meu Deus. Eita, esse eu conheço. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Eu vi, ele viu por onde nós passamos juntos. Deus comigo, lado a lado, passou dentro do fogo.
passeou como Sadraque, Isaque e Abednego. Deus comigo passeou no meio dos espinhos. Deus passeou comigo no meio das pedras. Deus andou comigo no deserto. As serpentes picaram, Deus tirou o veneno. Os escorpiões picaram, Deus tirou o veneno. Os salteadores no caminho tentaram roubar a minha fé, tentaram roubar a minha vida, minha história. Deus caminhou comigo e não deixou. Esse é o Deus de Abraão, Isaque, Jacó e o meu Deus. Glória a Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus nunca vai nos abandonar na batalha. Nunca vai nos deixar. Eu me lembro uma certa vez, recente, eu estava desempregado, pastor Roberto, Wellington, desempregado, há 4 anos atrás, desempregado, sem nada, tanto curso, tanto diploma, tanto falar difícil, eloquente, e não arrumava um emprego. Só minha esposa bancando a casa, ela é sargento da polícia militar, concursada, mas eu tinha vergonha como homem de uma mulher estar me bancando todo dia, e eu já estava chateado. E eu disse, depois de muitos anos desempregado, só dando aula de teologia, os irmãos não tinham dinheiro para pagar, não tinha. E eu estava dando aula de teologia pela minha empresa, gratuito, porque ninguém tinha dinheiro para pagar, e eu já estava tão irritado. Digo, Deus, o Senhor não arruma emprego para mim, o Senhor não abre porta, eu confio tanto no Senhor, eu conheço quem és tu. O Senhor fez silêncio comigo. E teve um dia que eu estava tão chateado, eu ia para a Assembleia de Deus de Madureira, na Ibiribeira, Recife. Eu estava congregando na Madureira. E era o pastor, esqueci o nome dele agora, pastor presidente da Assembleia de Deus de Madureira, em Pernambuco. Era uma reunião de pastores. E aí, quando eu estava no carro na avenida da Ibiribeira, irritado, Wellington, eu dizia tanta besteira, que eu acho que não sei como Deus não me matou. Eu dizia, tinha esquecido de tudo que Deus tinha feito, de milagres do meu Deus. Às vezes nós somos aqui, assim, esquecemos o que Deus faz. Você não vai esquecer, porque hoje você aprendeu sobre o Deus de Abraão, Isaque, Jacó e o seu Deus. E quando eu estava lá, finalizando já, na Ibiribeira, no carro Uber, e minha esposa também acompanhando, naquela hora exata, eu disse, besteira, eu disse, Deus, eu vou chegar nessa reunião, é a última reunião de pastores, eu vou pegar meu paletó, chegar em casa, vou rasgar, vou tocar fogo. O meu Deus só chega na última hora. A minha esposa tinha acabado, não tinha mais jeito para mim. Deus sabe, Roberto, quando a gente não tem mais jeito, a gente não aguenta mais. E eu falando besteira, aí minha esposa dizia, filho, fecha a tua boca, tá faltando pão, tá faltando roupa. Eita, que Deus usava a mulher, um chicote bateu nas minhas costas, glória. Aí naquela, não quero saber não, eu quero meu emprego, eu quero ganhar dinheiro, eu quero comprar minhas coisas. Isso há 4 anos atrás, quase 4 anos atrás. Eu disse, como chegar lá, eu vou olhar para a cara desse presidente, ele vai pedir dízimo, vai pedir oferta, eu não quero saber de ninguém. Aí quando eu cheguei lá, o pastor presidente de longe, pastor, professor, doutor Fernando, venha para cá para contar sobre a sua faculdade. Quando eu contei, falando sobre os cursos, o pastor disse, desça. E eu olhei para o pastor, por que ele mandou eu descer? Era Deus. Aí eu fui lá para baixo, fiquei sentado, todo embuiado, indignado com porque o pastor mandou eu descer. Lá do altar, todos os pastores estavam lá, só eu estava lá embaixo. Eu disse, eu não disse que ia deixar tudo, depois dessa eu vou deixar mesmo. Aí de repente Deus falou para mim, Fernando, eu conheço o teu limite,
e sei para onde você vai fazer e vai desistir. Mas eu, Deus, já entendi que o teu limite chegou, mas eu estou trazendo para você a providência a partir de hoje, e eu usei o meu para te repreender. Se aquiete. Ora, quando isso era um dia de domingo, Deus disse: eu dando tudo para você de volta. No domingo, Deus falou comigo. Quando foi na segunda-feira, a Secretaria de Educação Recife, Prefeitura do Recife, manda uma mensagem para mim: Fernando Joaquim de Santana, convocado para ser professor na Secretaria de Educação em Recife. No outro dia, eu disse: glória a Deus. Sabe o que é isto? Deus sabia o meu limite, Deus sabe o seu limite. Deus não vai deixar você ser abandonado nem desistir. Se voltar é covarde, se desistir é fracassado, se permanecer é escolhido do poderoso. Amém? E de repente, fechando, eu quero dizer para você: eu conheço o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó na Bíblia, mas eu conheço o meu Deus. Conheça quem é o seu Deus. Que Deus te abençoe, Deus te ajude. Finaliza essa mensagem. Muita gente vai ser alcançada. Mande essa mensagem para muita gente. Deus vai arrebentar com a cara do diabo e dar rasteira nos demôniozinhos para te dar vitória e para saber que Ele é Deus sobre o teu viver. Amém?